Eleitoral, doutora Isabel Mota, e o nosso tema, as penalidades nas infrações eleitorais. Pelo aceite do convite para vir ao nosso programa, para participar, para contar um pouco dessa história, ou seja, muitas vezes eu diria até advertir as pessoas nos cuidados que devem ter, em especial nesse momento, no momento eleitoral, né? Fico muito grato pela sua disponibilidade, viu? Quero lhe agradecer, que seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, infrações, penalidades nas infrações eleitorais. Estamos num momento assim, digamos assim, que estamos iniciando um processo eleitoral. Candidatos, nós temos aí candidatos e temos eleitores, temos dois caminhos, duas vertentes. Todos estão sujeitos, por exemplo, a penalidades ou a infrações? Sim, o processo eleitoral, principalmente no Brasil, ele tem bastante regra. Em outros lugares, bem menos, mas no Brasil nós temos regras e regras bastante restritas, que disciplinam muito a conduta de candidatos e candidatas e também se referem ao eleitor e à eleitora, que precisam também ter cautela nas suas manifestações sob pena de, assim como candidatos e candidatas, que são os protagonistas do processo eleitoral, também poderem ser enquadrados em alguma infração eleitoral e ser apenados de acordo com a comprovação dessa conduta infratora. E essas infrações, elas só ocorrem nesse período? Período O eleitoral? período, o período microeleitoral, ele tem realmente maiores restrições. Mas anteriormente mesmo a esse período que a gente chama de microeleitoral, que é exatamente agora esse período que vai depois das convenções até a diplomação dos eleitos, né, os eleitores e as eleitoras têm que ter cuidado, porque tem muitas condutas que são dirigidas aos candidatos e candidatas, mas que podem contar com a colaboração dos eleitores e das eleitoras. E essas condutas, como por exemplo uma delas, a corrupção eleitoral, é importante que a gente saiba que não só são os candidatos e candidatas que podem ser apenados por ela. Tem também, hoje em dia, muito em razão dessa questão da facilidade de manifestar o pensamento, a gente tem que ter cuidado também com a injúria, com a calúnia eleitoral. Por quê? Porque o eleitor e a eleitora pode vir nas redes sociais ou em qualquer meio de comunicação individual ou social e manifestar a sua opinião. Mas não, apesar de ter o direito de manifestar a sua opinião, tem o dever de não cometer nenhum ilícito durante essa manifestação. É livre a manifestação do pensamento, mas o limite dela é exatamente o cometimento de condutas que sejam enquadradas em infrações, sejam eleitorais, porque o período é esse, mas também é possível, dentro do discurso, do debate político, do calor de uma campanha eleitoral, cometer ilícitos que não são eleitorais, mas que também têm punições. Eu posso cometer algum ilícito de forma inocente, eu digo assim, mas isso não me tira a responsabilidade de pagar um preço por isso, né? Não, no direito brasileiro, a gente tem duas premissas básicas, que é que você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, lei anterior, inclusive, a esse fato, e também não pode deixar de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento. A gente tem que ter conhecimento, sim, e quando a gente não tem, a gente tem que buscar ou ser comedido nas nossas ações. Ou seja, essas pessoas que pouco têm conhecimento podem cometer um ato ilícito sem observar, sem atentar para a lei por falta de conhecimento, mas nem por isso vai deixar de pagar um preço, né? Que esse é o nosso objetivo, é mostrar às pessoas que não são apenas os políticos que podem cometer esses atos ilícitos, mas o eleitor também, né?
Sim, e é bom que a gente saiba que, assim, apesar de você não poder cometer ilícitos e alegar o desconhecimento da lei, por óbvio, as circunstâncias específicas relativas ao delito, todo o contexto vai ser objeto de investigação, apuração e consideração pelo magistrado, pela magistrada, no momento de julgar procedente ou improcedente uma ação e de até aplicar uma pena, né? Até na dosimetria da pena, essas circunstâncias que são individualizadas, que vai depender da pessoa e como ela se apresenta, elas vão ser só pesadas sim, mas não alegar desconhecimento ser suficiente como excusa para cumprir a lei. Doutora, em qualquer situação, é, que seja o eleitor ou não, deve existir aquele processo, o devido processo legal, seja administrativo, ou seja judicial? Sim, o direito brasileiro está na Constituição Federal e em todas as leis que devem guardar conformidade com a Constituição, de que não é possível ser processado, ainda que no âmbito administrativo, sem o devido processo, que deve ser legal e deve admitir a possibilidade, além desse processo ser o devido processamento, ou seja, com as fases inerentes a um processo legal, também admitir e possibilitar a ampla defesa, que é o direito à ampla defesa. Ou seja, se eu sou acusado, eu tenho que saber qual é a natureza da acusação para que eu possa entender exatamente qual é essa acusação e me defender com todos os meios que eu disponha em relação a essa acusação para provar a minha inocência. Tudo bem. Doutora, quais são as infrações mais comuns, por exemplo, tanto para para um candidato quanto para um eleitor? Para os candidatos e candidatas, é muito comum, nesse período, por exemplo, de pré-campanha, é, a propaganda antecipada, que é apenada com multa, o abuso de poder, quando já se usa o poder econômico de forma desproporcional, ainda que seja na pré-campanha. A gente tem um exemplo de um candidato hoje mandatário que foi quase perde o mandato exatamente por abuso de poder na pré-campanha. E então a gente já teve senadora da República caçada exatamente por abuso de poder na pré-campanha. Então tem que ter cuidado com os meios econômicos utilizados já na pré-campanha. Uma outra forma de infração também muito comum para candidatos e candidatas é a captação indevida de sufrágio, que é doar, oferecer, prometer, ou de alguma forma induzir o eleitor a votar com base nesse tipo de oferta. Então, a mera oferta já exaure a infração, ou seja, não precisa nem ter a entrega, mas tem que ser com o fim de obter o voto. E também a gente tem essa figura de natureza civil. Essa mesma capitulação a gente tem no artigo 299 do Código Eleitoral, que é a corrupção eleitoral. Essa corrupção eleitoral é a compra de votos popularmente. Mas é crime comprar e também é crime vender o voto. Então, o eleitor e a Olha aí. eleitora pode ser apenado com pena de até 4 anos. E no caso do candidato ou candidata, pode ter até a cassação do registro ou do diploma, se apenado por essa conduta do artigo 299 do Código Eleitoral. Então, os eleitores e as eleitoras, muitas vezes, acham bom receber benesses, promessas, mas tem que saber que também poderão ser punidos por essa conduta. Doutora, mas eu pensava que poderia só receber e só quem iria responder era o candidato, olha só. Quer dizer que quem está Estava me assistindo enganado. está enganado, estou enganado, né? Então, Acabou de estava enganado e agora sabe que não é assim. muito bem. Doutora, é exatamente o nosso telespectador que nos acompanha nesse momento, para ele entender que, em sendo conivente com o erro do candidato, ele também vai pagar, porque ele também está errado. Ele não é só conivente, ele também está cometendo um ato ilícito, né? Exatamente, era o que eu ia ajustar. Não, não se trata de conivência. A conivência, ele seria só um mero partícipe. No caso, ele é um agente dessa conduta que tem um tratamento definido na lei e pode ser apenado por ela. Olha só que legal. Obrigado aí, você que nos acompanha, muito bem, período muito delicado. Agora, doutora, essa penalidade, ela é caracterizada somente num período eleitoral, por exemplo? Eu sou eleitor e um candidato me veio comprar meu voto.
e eu vendi somente no período eleitoral ou isso durante o percurso do ano ou do mandato, por exemplo? Bem, como o voto, como objeto mesmo, que é o fim especial protegido pela norma, ele só está disponível mesmo na campanha, essa conduta é realmente para o período de campanha eleitoral. Mas, mesmo após a votação e até a diplomação, em se identificando que essa conduta foi praticada, ainda é possível fazer o apenamento posterior a esse momento. Ou seja, é um crime que, uma vez identificado, ele vai ser identificado mesmo na campanha. Porque ele só tem um objeto mesmo na campanha, que é o voto, que ele só está disponível nesse período. Mas não quer dizer que passou o dia da votação e ninguém descobriu, ninguém falou nada, eu estou livre. Não, o Ministério Público pode ter recebido informações e provas desse delito, está lá preparando a sua denúncia e fazê-la mesmo após o pleito. Detalhe importante aí que a senhora citou, essa questão das provas, né, doutora? Porque eu particularmente, vejo uma linhazinha muito tênue na questão da prova, né? O fato de eu receber e de alguém me dar, eu estou me usando como exemplo, porque sou extremamente contra isso é crime, as pessoas têm que entender isso. Ela, no quesito prova, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Aquelas pessoas que recebem, se é que existem, né? Elas devem ter cuidado na acusação sem a existência de prova, né? O que é que eu quero questionar aqui? Aquela pessoa, eu tenho raiva do candidato A e eu posso criar uma situação hipotética simplesmente para tentar prejudicar candidato A, B ou C que seja. Esse cuidado eu tenho que ter para evitar causar um dano a um candidato que não existe, por exemplo, não é isso? Sim, e existe a figura da denunciação caluniosa, ou seja, se eu atribuir a alguém um fato definido como crime, e isso não for verdade, e ficar comprovado que, na verdade, foi uma criação com o objetivo de gerar dano à imagem ou à candidatura desse candidato ou dessa candidata, eu posso estar cometendo esse crime de denunciação caluniosa, tá? Então, se eu pretendo denunciar alguém, eu tenho que ter consciência de que, primeiro, o fato denunciado deve ser verdadeiro. Deve existir um mínimo de indícios, se não provas, que as provas normalmente a gente só vai aquilatar mesmo durante o processo judicial, eu ter pelo menos elementos indiciários, que são aquelas demonstrações de que a conduta existiu e de quem é o responsável por ela e quem foi o beneficiário. Então, se eu tiver esses elementos, já é seguro fazer uma denúncia que será acompanhada pelo Ministério Público, a quem competirá a proposição mesmo da ação, tá? Então, o Ministério Público vai avaliar se existem todos esses elementos. E ele pode, inclusive, avaliar, olha, essa pessoa aqui trouxe esses elementos com o objetivo de manipular para que eu ajuizasse uma ação contra um desafeto político, um adversário político. E eu identifiquei isso e agora eu vou denunciar, não é o candidato que ela queria, e sim a ela por denunciação caluniosa. Esse risco sempre vai se correr. Olha só, pequenos detalhes que as pessoas precisam entender, tamanha a sua responsabilidade, né? Acusar sem Sim, provas, né? Mas essas para provas... pois não. para além de acusar sem provas, é muito importante que essa acusação seja séria. Porque o eleitor, a eleitora que vier a acusar, vier levar uma acusação dessa natureza para o Ministério Público, ele pode até não ter as provas mesmo, mas ele tem que ter certeza da seriedade dessa acusação. Primeiro, para não tomar o tempo da autoridade, que tem muita coisa para fazer. Depois, para não movimentar a máquina judiciária posteriormente de forma desarrazoada. Porque, assim, quem paga a máquina judiciária, quem paga os salários dos juízes, dos servidores, são, somos nós, os contribuintes e as contribuintes. Então, a gente também tem que ter o compromisso de ser um bom contribuinte e zelar pela utilização devida dos recursos. Então, muitas vezes, se você leva uma acusação que não tem seriedade, e aí você toma o tempo ali da autoridade e ela deixa de fazer a apuração de outras coisas que são sérias e são tão importantes quanto ou mais. Muito bem. Estou conversando com a advogada especialista em direito eleitoral, doutora Isabel Mota, ela que fala sobre as penalidades nas infrações eleitorais. Doutora Isabel,
Olha aí, Ótica Santa Isabel, doutora Isabel, né? Doutora, a senhora tem aí ao seu lado aí uma água, um cafezinho para que nós possamos nos deliciarmos, porque o meu está aqui preparado, minha produção deixou aqui no jeito. Minha água também, Então, por favor, minha vamos xícara beber aqui para o água. meu cafezinho. Oh, que maravilha. Então, doutora, por favor, vamos beber água. Vamos. E, apesar da distância, eu queria que a senhora se deliciasse desse cafezinho que faz parte do nosso programa, que já fica o convite para quando a senhora passear no Cariri, vier o café com leite, para que eu possa lhe oferecer, viu? Cafezinho especial, por favor, doutora. Tá certo. Olha que eu vou sim, viu? Obrigada, viu? Vou sim. Será muito bem-vinda, viu? Gente, eu vou fazer um intervalo comercial. Eu gostaria que você ficasse atento no próximo bloco, porque nós temos muito para conversar com você. Voltaremos em Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri. Hoje conversando com a profissional especialista em direito eleitoral, a advogada doutora Isabel Mota, ela que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre as penalidades nas infrações eleitorais. Momento muito importante para que a gente possa, você como eleitor, ou você como pré-candidato, ou candidato que seja, fique muito atento com as suas responsabilidades e seus atos durante esse período. Doutora Isabel, nesse período, a lei eleitoral, ela regula, né, os períodos de pré-campanha, de campanha, tem todas essas datas aí pré-definidas, né? Propaganda, o que caracteriza, por exemplo, uma infração de uma propaganda eleitoral antes do tempo? Pode acontecer isso, isso é um ato ilícito, isso é errado. E nós estamos exatamente nesse período. Com a oficialização de um período de pré-campanha, a gente tem que ter muito cuidado, porque parece que já estamos em campanha, mas ainda não estamos. A campanha, oficialmente, com a possibilidade de os candidatos e candidatas, porque só depois do registro de candidatura que a gente tem essas figuras, fazerem campanha é só mesmo a partir do dia 16 de agosto. Nesse período que a gente está, que é o período que vai de 20 de julho a 5 de agosto, a gente tem a possibilidade de realização das convenções partidárias. Então, a gente não pode ainda fazer a propaganda mesmo eleitoral, a gente está fazendo as manifestações de pré-campanha, que são os pré-candidatos e as pré-candidatas demonstrando para o público em geral a sua pretensão de pré-candidatura, ou seja, que pretendem, após serem escolhidos em convenção, porque só se pode nesse país se candidatar se houver mesmo a escolha por um partido. E previamente a essa escolha tem que haver a filiação. Então, a gente só pode se candidatar se a gente for filiado a uma agremiação e se essa agremiação concordar com a nossa candidatura. Então, nesse período, que é anterior à campanha, a gente tem um período de pré-campanha, e nesse período, se a gente avançar e adotar condutas que são já de campanha eleitoral, a gente vai ter a figura da propaganda antecipada. Se houver a ação respectiva, a gente vai ter também a figura da punição através da multa. Muito bem. Doutora, mas veja só, o que eu observo muito é que as pessoas que são pré-candidatas fazem, digamos assim, tecem comentários, não diz que é candidato, né? Nem diz que é pré-candidato, mas demonstram atos, digamos assim, contra o gestor público. Eles não fazem, pelo menos o que eu venho observando, sabe? Que deveria ser exatamente o contrário. Eles deveriam, de fato, era demonstrarem que pretendem melhorar isso, ou melhorar aquilo, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Entretanto, fazem apenas apontar os erros dos outros. Isso não é uma pré-campanha, isso não seria, digamos assim, uma campanha antecipada, sabe? Eu vejo assim muito.
Porque existe a panfletagem, que eu quero também saber sobre essa questão de panfletagem, mas assim, eu vou nas redes sociais e supero a panfletagem. E nessa ocasião eu falo mal de político A, político B, que não fez isso, não fez aquilo, não cito o nome, mas eu digo o gestor, isso ou aquilo. Eu já estou fazendo a minha campanha, não é isso não. Na verdade, é assim, o que é que define mesmo a campanha antecipada? É o pedido de voto e o pedido de não voto. Tanto é campanha antecipada o pedido de voto, quanto o pedido de não voto. Agora, o debate político ele é um debate ácido. E existe o direito de crítica. Criticar, inclusive eu posso fazer isso em qualquer momento, seja no momento de pré-campanha, seja no momento de campanha. Então, se eu fizer minhas críticas do ponto de vista de eu não pedir que aquela pessoa não seja votada, eu não vou estar incorrendo em propaganda antecipada de natureza negativa, tá? Seria aí a propaganda antecipada negativa. Mas se eu for muito específica em dizer que, por aquelas razões que eu estou dizendo aqui, que a pessoa não fez isso, apesar de ter prometido, que ela não merece uma nova chance, que ela não deve ser votada, que ela não deve ser reeleita, quando eu faço isso, eu cruzo a linha, sim, da propaganda antecipada de natureza negativa e posso ser multada da mesma forma que um candidato ou uma candidata chegar e dizer, olha, eu quero ser votada e eu quero ser votada por isso, por isso, por isso. Mas eu quero fazer um alerta aqui. Isso é entre os protagonistas do processo eleitoral, entre os pré-candidatos, pré-candidatas, partidos políticos. O eleitor e a eleitora, ele gosta de uma liberdade maior nesse direito de crítica. Então, nesse debate, se for um eleitor que não é tão qualificado no sentido de não trabalha ali dentro do debate político, não assessora um candidato ou um candidato, portanto, não tem um interesse mesmo no voto ou no não voto em determinada pessoa ou outra, esse é o que a jurisprudência costuma chamar de indiferente eleitoral. A ele é dada uma liberdade de crítica bem maior, que não é dada o mesmo espaço para os protagonistas do processo eleitoral. Esses têm que ter mais cuidado ao se referirem a críticas dessa natureza, para que, se fizerem isso de modo muito descarado com o pedido de não voto, serão apenados sim com a propaganda antecipada de natureza negativa e a punição é multa. Nesse caso, se eu apoio o candidato A, eu posso pedir voto para ele? O Sim, se eu candidato é ele, não sou eu, né? isso, isso sim. O eleitor ele tem muita liberdade de se manifestar nesse debate político. Agora, se ele fizer isso de forma muito organizada, será investigado para ver se ele é um eleitor comum, apenas um mero apoiador, ou alguém que participa ali da organização daquela campanha. E, portanto, aquela manifestação não é uma manifestação isolada, individual, dele mesmo, com as palavras dele, com os objetivos dele, e sim com o objetivo de beneficiar um candidato ou uma candidata. E o mero benefício também é suficiente para apenar um pré-candidato ou uma pré-candidata, se for nesse período de pré-campanha, ou se esse eleitor ou eleitora cometer alguma outra conduta ilícita no período de campanha, por exemplo. Aquilo que não pode na campanha também não pode na pré-campanha. Eu vou dar um exemplo muito simples. Fazer um outdoor. Aí eu faço um outdoor lá do Leite pedindo para votar nele. Eu vou lá como eleitora, pago do meu bolso o outdoor. O outdoor não é uma forma de publicidade possível de ser feita nem na campanha, portanto, esse outdoor, a priori, ele é ilícito. Se a gente identificar que esse outdoor tem alguma ligação com o candidato ou com a candidata, no caso, com o Leite aqui, que eu estou colocando no exemplo, o Leite já pode ser também, assim como o eleitor responsável, apenado. E, mesmo que não se identifique essa ligação entre o eleitor e o Leite, o outdoor pode ter a sua exibição proibida, porque está gerando um benefício inequívoco para o Leite em desprestígio da igualdade de oportunidades em relação aos outros pré-candidatos. Essa questão de igualdade, de privilégio para candidato ou pré-candidato A ou B ou C, já que você usou o outdoor, doutora,
a questão da igualdade, né, de exibição, de publicidade, digamos assim, teria que ser feito caso acontecesse isso, ou seja, se eu fosse pré-candidato e colocasse um outdoor, mesmo que dentro do projeto, mas aí é algo comprado, né? Eu estou pagando a propaganda, estou pagando o outdoor, então, se alguém quiser também pode comprar, né? Eu acho que isso aí não é ilícito, não, doutora? Nessa medida não, tá? Aí também o senhor está exagerando um Indo pouquinho. além, É, né? o direito eleitoral já faz tantas restrições, principalmente na natureza da propaganda, então realmente é complicado se estender ainda mais. Tá certo. E me diga uma coisa, só aproveitando a deixa da sua resposta, no quesito da busca por uma, um pedido de voto, eu vou pedir voto, e se eu peço voto, eu tenho que estar necessariamente distante do meu candidato, ou se eu estiver na companhia, ele não pede, mas eu peço. Isso é um ato ilícito? Se, se você estiver na companhia do seu candidato, que ainda não seja candidato, que seja ainda pré-candidato, vai ficar muito nítido que ele também endossou a sua conduta. Então, ele é beneficiário, está ali quietinho, então você tem que estar distante. Se você quer ser considerado um eleitor ou uma eleitora que está fazendo uma manifestação espontânea e individual, você tem que estar longe do candidato ou da candidata quando for no período de pré-campanha. No período de campanha, que de acordo com o calendário eleitoral, eu posso andar com o meu candidato pedindo apoio, todo mundo tem que pedir voto, os apoiadores, a família, os candidatos, as candidatas, tem que todo mundo pedir voto, porque aí a partir do 16 de agosto já pode fazer campanha. Cedo, acordem cedo e vamos pedir voto. Tá certo. Obedecendo às regras da lei, né, doutor? Eu acho que você pode começar cedo. E diga uma coisa, servidor público, acontece demais, muitas vezes, alguns servidores públicos se afastarem das suas atividades para enfrentarem o pleito eleitoral. Porém, apenas se resistam para não passar aí 2, 3 meses em casa. Crime, Sim, é uma fraude. mas eu estou E todo legalizado, eu estou registrado, eu não fui para a rua pedir voto. mas a gente precisa de candidaturas reais, não candidaturas fictícias. Aos candidatos e candidatas é um dever dado a eles realmente fazer campanha. Eu não posso, ainda que eu não queira ser eleito, que eu não queira ser eleita, eu tenho sim que fazer campanha, principalmente esses que são candidatos e candidatas em condições especiais, porque não são todos os servidores a qualquer título que têm direito de fazer o pedido de afastamento e ficar recebendo a remuneração. São os servidores e servidoras efetivas. Então, se ele já tem um tratamento diferenciado, vai fazer campanha, sem prejuízo nenhum de sua remuneração, precisa fazer campanha, sim. Tá? Então, se o Ministério Público tiver elementos de que aquele candidato, aquela candidata, se afastou para fins de candidatura, mas não é uma candidatura efetiva, é uma candidatura real, pode sim ajuizar a ação por fraude. E o que pode acontecer? Eu posso querer ser candidata num determinado momento, me afastar, e depois desistir, perceber que eu não tenho mais chance. Então, eu tenho o dever de retornar. Eu renuncio oficialmente à minha campanha e retorno para a entidade a qual eu presto serviço na condição de servidora, para legalizar a minha continuidade no serviço público. No direito privado não prevalece essa questão. Tem que trabalhar mesmo, senão não recebe o dinheiro no final do mês, né? Sim, é, os, é, no caso, os trabalhadores e trabalhadoras com vínculos de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, esses são regras diferenciadas, e até porque o afastamento nem é um benefício para pensando no candidato ou na candidata que é servidor e servidora pública, não. É com o objetivo de preservar esse privilégio que a pessoa tem em estar perto da coletividade e ainda recebendo, tendo uma situação de privilégio, de estar ali à frente de um serviço público, por exemplo. Imagine que um servidor do INSS seja candidato e esteja lá atendendo as pessoas nesse período microeleitoral. Ele goza de um privilégio que outros não vão ter. Então, o objetivo da legislação, ao proceder esse afastamento, é pensando também na igualdade de oportunidades, sim, em preservar minimamente essa paridade de armas entre os candidatos disputantes.
Legal, tá certo, tá certíssimo. São pequenos detalhes que a gente precisa observar, em especial nesse momento, né? Que, olha só, ele não está se afastando apenas para adquirir um benefício da busca, já vai ter, né? Porque ele não vai trabalhar, já vai ter o tempo vai ter o privilégio de ter um tempo para ir buscar voto, né? Imagine, se estivesse dentro do estabelecimento onde a frequência de pessoas tem uma constante. Você já sairia Sim, na frente, né? Já sairia na e frente. principalmente numa eleição municipal, porque é o seguinte: por que que ele tem direito a esse privilégio de se afastar, é, preservando a remuneração? Porque ele é um servidor público efetivo. Então, ele já fez alguma coisa para ser servidor público efetivo. Sim, É diferente, por exemplo, de um servidor comissionado. O servidor comissionado, que é tão servidor quanto, as regras que incidem sobre as responsabilidades do servidor comissionado são as mesmas, mas esse servidor comissionado, porque é servidor comissionado, ele vai pedir a exoneração e não o mero afastamento. E se é exoneração, ele não vai preservar nenhum ganho. Então, a legislação também não é sem razão que adota esse modelo. Preserva o servidor público porque existe uma continuidade também na atuação dele na administração, independentemente de qual seja a administração, se direta, indireta, fundacional. Então, é muito nesse sentido, de preservar a lisura do pleito, a igualdade de oportunidades, mas reconhecendo também as características da continuidade do serviço público. ela é especialista em direito eleitoral e o nosso tema de hoje, as penalidades nas infrações eleitorais. É o programa Café com Leite, mantendo você sempre muito bem informado, com a convidada especial de hoje, a advogada doutora Isabel Mota. Doutora Isabel, o pão eu não tenho, mas o café e a água eu gostaria que a senhora se deliciasse aí comigo, na minha companhia, apesar da distância. Por favor, doutora. Água é bom. Doutora, eu vou agendar aqui para quando a senhora vier ao Juazeiro, eu lhe oferecer o meu cafezinho, viu? A minha produção prepara com óleo especial. Doutora, eu vou chamar um intervalo comercial e nós vamos tomar o nosso cafezinho, tá bom? E Tá você, certo. fique ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Volto nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui na TV Verde Vale, na TV Café com Leite, na TV Cariri, a nível regional. Agora, aos domingos, às 23 horas, você nos acompanha no canal, aqui no Cariri, no canal 16.1, na TV Meio. Em Fortaleza, canal 18.1, o programa Café com Leite também está aí em todo o Brasil, viu? Café com Leite, TV Meio, levando informações para você. Hoje a minha convidada, ela é especialista em direito eleitoral, ela é advogada, ela é professora, ela é mentora, ela é palestrante e uma profunda conhecedora em especial do direito eleitoral. Ela está aqui conversando com a gente sobre as penalidades nas infrações eleitorais. Eu converso com a doutora Isabel Mota, a quem eu peço permissão para falar, convidar você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, você que me acompanha nesse momento. Olha, a gente aí, dia 28 de setembro, não é eleição. 28 de setembro, das 7 da manhã às 13 horas, você tem um compromisso com o programa Café com Leite. Sabe o que é? Você vai fazer a sua doação de sangue. Nós vamos fazer mais uma campanha, nós queremos 120 bolsas, nós queremos a sua participação, da sua irmã, do seu tio, do seu avô, do seu vizinho, do seu namorado. E olha, aquilo que nós combinamos. Se o seu namorado não for fazer a doação, você não atende a ligação dele no sábado, ele vai ficar maluco. Olha, no sábado à noite ele ligando, você não atende. No domingo você diz, você não foi fazer a doação da campanha lá do Café com Leite, aí eu não te atendi. É uma penalidade para ele. Pense nisso, tá? Agentes, 28 de setembro, mais uma edição da nossa campanha de doação de sangue. Todos os profissionais do Hemócio vão estar aqui na sede da TV Café com Leite para te receber. E nós também, de braços abertos, muito carinho. Venham para cá. 28 de setembro é a data, não é eleição.
é doação de sangue. Doutora Isabel, doutora, temos aí, durante esse período de pré e de campanha, a questão das propagandas eleitorais, dentre elas a fake news, que é tão comentada. Eu posso considerar como uma propaganda eleitoral? Ou mesmo que seja uma negativa? Seguinte. Primeiro, eu vou fazer o registro que o senhor é muito bom de campanha, hein? Oh, que bom, A obrigado. estratégia está muito boa aí da campanha de doação. Espero que todo mundo participe. Muito obrigado, doutora. Vou torcer. Queremos, da última campanha, nós arrecadamos 91 bolsas e esse ano nós queremos 120. E vamos conseguir porque a população do Cariri é muito amável, é consciente, é humana e vão participar, se Deus quiser. E com estratégia dessa da ligação, achei interessante. Mas vamos lá para a propaganda, né? Tá. Existem várias formas de fazer propaganda eleitoral. Tem a propaganda impressa, né, que é bottom, tem bandeira, tem adesivo, é, principalmente aqueles adesivos de carro, tem o horário eleitoral gratuito, e mais recentemente a gente foi apresentado a inserção da internet na propaganda eleitoral. Então, a internet, eu tinha uma certa até ansiedade em que ela, quando ela começasse mesmo a ser utilizada nas eleições. Eu estava errada, eu não devia ter ficado ansiosa, não, porque quando ela veio com muita força e, principalmente, ela veio também trazendo um efeito colateral que é das telas, das pessoas se sentirem muito protegidas por estarem atrás de telas, seja a tela do celular, seja a tela do computador. Então, primeiro de tudo, é importante registrar aqui, não é porque a gente tem liberdade de expressão e a gente está atrás de uma tela que a gente pode fazer tudo. Nem candidatos e candidatas, através da sua propaganda digital, com o uso das redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, né, X, que é o antigo Twitter, ou mesmo através do que a gente chama de serviços de mensageria, que é o caso de WhatsApp, de Telegram. Então, não é porque a gente tem um meio entre nós e o eleitor e a eleitora que não existem regras. Existem regras para serem observadas. Por exemplo, é proibido a propaganda paga na internet. Propaganda paga, o anúncio pago. A única forma de exceção é aquele anúncio patrocinado e no formato que o Tribunal Superior Eleitoral admite. E aí, assim, nem todas as plataformas, inclusive, conseguem disponibilizar um anúncio com as características admitidas pela legislação eleitoral. Então, essa é a única exceção. Fora disso, eu contratar um bot para falar bem de mim ou para falar mal do outro é proibido. Penalidade. Exato. E eu buscar espaço para, de forma subreptícia, gerar prejuízo para alguém, eu tenho que ter muito cuidado, mesmo que eu não seja o protagonista do processo eleitoral. Então, eu fazer propaganda negativa, ainda que a propaganda negativa não se trate de uma desinformação ou de como se costuma chamar de fake news, ainda assim, dependendo da forma e do meio que eu usar, eu posso ser apenado. Hoje em dia, o Tribunal Superior Eleitoral se preocupa muito com o uso da inteligência artificial. Então, se um candidato ou uma candidata for usar num vídeo, numa postagem, a inteligência artificial deve colocar lá o rótulo para que o eleitor e a eleitora saiba que aquela imagem não é real, é uma imagem construída a partir do uso de inteligência artificial. E também uma das preocupações grandes da Justiça Eleitoral e de todos os que querem fazer um pleito saudável é com a figura da fake news, da desinformação, que a desinformação já provocou prejuízos muito graves na vida das pessoas, não independentemente de ter a ver com eleição ou não. Então, a fake news, ela será constantemente combatida, mas isso é um dever de todos e todas, da gente ter um processo eleitoral saudável, limpo, rígido, capaz de fazer com que as pessoas tragam a sua verdadeira e legítima representação política para ocupar os espaços de poder, que é esses os nossos objetivos. Então, se a gente tem esse objetivo maior, a gente tem que preservar pela rigidez, pela limpeza, saúde desse processo. E a fake news é um mal, é uma chaga, é uma doença que exige um combate de todos e todas, e inclusive é um desafio mundial. A Justiça Eleitoral está preparada
para combater a fake news, mas a gente sabe que ela tem uma velocidade muito grande. E é preciso que a gente, para além de saber que pode ser punido, a gente também tenha consciência e não compartilhar conteúdo falso, desinformação, ainda que aquele conteúdo me pareça favorável aos meus interesses, vá favorecer um candidato ou uma candidata da minha predileção, porque se uma vez identificado, poderá vir uma punição rígida que pode, inclusive, ir além da mera multa. Porque a gente hoje tem a figura do abuso do poder digital. Então, se eu fizer de forma disseminada, coletiva, uma campanha de desinformação com o uso de fake news contra um candidato ou uma candidata, o beneficiário dessa desinformação, porque vai ter sempre um prejudicado, mas vai ter também um beneficiário. Então, se eu identificar esse beneficiário, ele também pode ter até a cassação do registro por abuso de poder, na figura do abuso de poder digital. Ainda é uma figura nova, a Justiça Eleitoral ainda não tem tantos precedentes, mas já é uma figura que muita gente já está estudando e a gente já está antecipando esse debate, por quê? Porque, assim como a figura do abuso do poder religioso, que não estava na legislação devidamente capitulada, mas que a gente teve, inclusive, já a cassação por conta disso, o abuso de poder digital também é uma modalidade que pode gerar um efeito muito danoso em relação ao eleitor e eleitora, mas também em relação a candidatos e candidatas. Doutora, a senhora falou que se eu repasso uma informação no meu grupo de WhatsApp, no meu Instagram, nas minhas redes sociais de um modo geral, sem que essa informação seja falsa, mesmo que politicamente, né? De um candidato, talvez, só esse repasse, isso me responsabiliza também penalmente? Na verdade, penalmente, só se o repasse dessa informação tiver alguma coisa a ver com crime. Se eu estiver imputando uma conduta criminosa a alguém, aí penalmente. Se não, será civilmente e a pena será multa. E vai depender da circunstância do caso. O que é que eu estou repassando, como eu tive ciência, mas também não vale dizer, eu recebi e estou repassando. Isso não é suficiente para excusar da responsabilidade. Não dá para usar como defesa só, não, foi alguém que me passou, eu repassei aqui, não, né? Não, isso Cuidado. não é o suficiente. Mas também vai ser observado o contexto, né? Que a pessoa tinha condições de, a priori, só em receber, já identificar, porque tem aquela notícia falsa, ou aquela notícia que é uma parte verdadeira, uma parte falsa, que é confusa mesmo. Às vezes alguém manda para você um print de uma revista famosa, que todo mundo conhece. E você acredita que é aquele conteúdo e você não vai checar. Então, precisa também ser algo que você pudesse desconfiar. Porque se você não pudesse desconfiar, aí você realmente não teria condição de ter ciência de que se tratava realmente de uma desinformação. Doutora, isso quer dizer também, no caso das penalidades, das infrações, importante para os candidatos que tenham conhecimento da lei eleitoral, do que pode e do que não pode, não apenas por ouvir dizer, mas em especial a própria lei. Procurar ler um pouco ou buscar um profissional do direito para absorver essas informações e aprender um pouco mais para evitar. Eu acho que isso é extremamente importante, não é, doutora? Sim, e na dúvida não fazer. Se Na eu dúvida. tenho dúvidas se uma conduta é ilícita, então eu não devo praticar. Isso vale não só para o direito eleitoral, mas para qualquer campo do direito. Então, se eu tenho dúvida que se eu fizer uma calçada num nível mais alto do que é o resto do passeio, e a calçada eu acho que é a minha porque é em frente à minha casa. Se eu tenho dúvida que aquilo ali é uma conduta lícita ou ilícita, eu não faço a calçada. Então, se eu tenho dúvidas de que se eu enviar sistematicamente uma informação que é prejudicial a um determinado candidato ou uma determinada candidata, eu também não devo fazer. Então, é o mesmo princípio, é a mesma lógica. E assim, realmente a gente não tem como exigir que o eleitor, ele entenda tudo do direito eleitoral. Nem os candidatos e candidatas entendem, o que é bom, porque aí a gente, advogado e advogada, os especialistas, são importantes nesse processo. Mas também é importante que tenha um mínimo de bom senso. Bom senso não é fácil de colocar na cabeça de ninguém, mas ter um mínimo de senso para avaliar e saber como agir ou reagir diante de uma situação. Por exemplo, recebi da minha mãe um áudio que uma pré-candidata diz que não vai mais se candidatar. Eu tenho condição de repassar isso aqui se eu sei que é comum uma central de boataria, notícias que não são verdadeiras? Não, é melhor eu checar.
porque isso é o tipo de notícia que pode ser falsa. Então, é melhor checar. Essa pré-candidata, estava vendo ela todo dia aqui nas redes sociais, dizendo que era pré-candidata. Será que ela não vai ser candidata mesmo? É melhor checar antes de estar repassando. Porque se isso for de forma sistemática e prejudicar a postulação eletiva dessa pessoa, que ao fim e ao cabo não ia renunciar e não renunciou, isso também é sério e pode gerar punição, sim, para quem repassou. Tudo bem. Estou conversando com a advogada especialista em direito eleitoral, a doutora Isabel Mota, ela que abrilhanta com muita maestria, com muita competência, o nosso programa de hoje com o tema penalidades nas infrações eleitorais. Doutora Isabel, tema bastante vasto, né, e que tem pequenos detalhes que a gente precisaria, digamos assim, ir mais além para que possamos passar por um pleito eleitoral democrático e as pessoas exercerem os seus direitos e obedecerem às regras. Isso é tudo muito bom, né? É tão legal quando o resultado não tem problemas. Mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho no intervalo e a gente volta já, tá certo? E a você que nos acompanha, nosso intervalo é rápido. Vamos nos deliciar de um cafezinho e voltamos já já. Que era rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral aqui com a nossa convidada, a doutora Isabel, mas agora eu só quero agradecê-la. Doutora, muito obrigado pela sua aula, pelas suas orientações, muito obrigado pela sua disponibilidade, fiquei muito grato e eu tenho certeza que o nosso telespectador também. E eu espero, em breve, tê-la novamente aqui no nosso programa para conversarmos sobre outros temas, quem sabe até sobre direito eleitoral, mas já com uma outra vertente, ficaríamos muito felizes. E ao vir ao Juazeiro, ao Cariri, que venha para que eu possa lhe oferecer um cafezinho aqui. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, fico disponível para outros convites e espero ir mesmo tomar esse café aí com leite. Deus quiser. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que de segunda a sexta-feira eu estou pertinho de você aqui na região do Cariri, num programa regionalizado, e aos domingos um programa nacional na TV Ney. Obrigado à produção, obrigado a você. Fiquem com Deus. Que Deus